Oi, pessoal! Quando a gente fala da África na época do imperialismo, qual é a primeira imagem que surge? Para muita gente, é a de um continente, sei lá, passivo, que foi simplesmente dominado pelos europeus. Só que essa história não está completa nem de longe. A verdade é que a África foi, na verdade, um imenso campo de batalha. E a resistência, olha, não foi uma exceção, foi a regra. Vamos juntos desvendar essa história de luta. Então, vamos começar por aqui. Essa frase resume tudo. Ela vira a chave da nossa percepção. Porque a partir dela, a gente para de falar de vítimas e começa a falar de guerreiros, de estrategistas, de povos que lutaram com unhas e dentes por sua terra, por sua cultura, por sua liberdade. É com esse olhar que a gente vai seguir adiante. Ok, para a gente entender a resistência, primeiro a gente precisa entender o ataque, certo? E esse ataque ganhou forma, pasmem, numa sala de conferências lá na Europa. O destino de um continente inteiro foi traçado sem que um único africano estivesse lá para opinar. Conferência de Berlim. Talvez esse nome seja familiar, mas o que isso significou na prática? Imagina só, os líderes europeus sentados ao redor de uma mesa, com um mapa literalmente desenhando fronteiras com régua. Eles criaram países do nada, ignorando completamente quem morava ali, quais reinos existiam, as culturas. Foi a oficialização de uma invasão em escala continental. E o que aconteceu depois? Bom, obviamente, exploração de tudo que era recurso, opressão, mas o ponto mais interessante é o último. Essa divisão brutal não foi aceita de cabeça baixa. Muito pelo contrário. Ela foi o estopim, o gatilho que fez explodir uma onda de resistência organizada por todo o continente. Cada linha desenhada em Berlim virou uma frente de batalha. E vamos falar da primeira forma de resposta, a mais direta de todas: a luta armada. Quando ficou claro que a diplomacia não ia funcionar e que a invasão era real, muitos povos africanos pegaram em armas. E olha só a dimensão disso. Não foi uma coisinha isolada, aqui ou ali. A gente está falando de um movimento continental. Desde a inspiração que veio lá da Revolução Haitiana, passando pela famosa resistência dos Zulus, pelas guerras de libertação que duraram décadas em Angola e na Argélia, e, claro, a impressionante vitória da Etiópia. O continente estava pegando fogo. Vamos pegar o exemplo dos Zulus, rapidinho. Liderados por um gênio militar chamado Shaka, eles não eram um povo qualquer. Eles formaram um império com táticas de guerra super inovadoras que deram um baita trabalho e impuseram derrotas sérias ao todo-poderoso Império Britânico. Um verdadeiro símbolo de resistência. Já em outros lugares, como Angola e Argélia, a luta não foi uma única batalha. Foram guerras de libertação longas, brutais, que se arrastaram por anos, até décadas. Isso mostra uma determinação, assim, inacreditável de lutar contra as potências coloniais, nesse caso, Portugal e França. Agora, atenção para esse ano, 1896. Guardem bem esse número. No meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, esse ano representa uma virada de chave, uma vitória que ecoou pelo mundo inteiro. É isso mesmo que está escrito. Na Batalha de Adwa, um exército africano, o da Etiópia, impôs uma derrota acachapante, humilhante, a um exército europeu moderno, o da Itália. Aquilo, gente, quebrou completamente o mito de que os europeus eram invencíveis. O que nos leva, claro, a essa pergunta fundamental. Num continente que foi quase todo subjugado, por que justamente a Etiópia conseguiu se manter de pé, independente? A resposta está aí: força militar e organização. A vitória em Adwa não foi sorte, foi competência. Foi uma declaração de poder. Ela não só garantiu que a Etiópia continuasse livre, como transformou o país num farol de esperança. Para todos os outros povos em luta, a Etiópia virou a prova viva de que sim, era possível derrotar o colonizador. Mas, nem só de armas se faz uma guerra. Havia outra frente de batalha, talvez até mais crucial: a luta diária para manter viva a identidade, a cultura, a alma do continente. Dá para ver bem essa diferença aqui. De um lado você tem o confronto militar, as batalhas, do outro uma guerra mais sutil, silenciosa, mas igualmente poderosa. A resistência que acontecia na cultura, na economia, na religião. E como isso funcionava na prática? Bom, era se recusar a abandonar a própria fé. A persistência de religiões como o candomblé é um exemplo disso. Era continuar falando as línguas locais mesmo que proibido, cantando as próprias músicas. E também tinha sabotagem no trabalho.
Quebrar uma ferramenta de propósito, trabalhar mais devagar, minar o sistema colonial por dentro, no dia a dia. Mas aí fica a dúvida. Como é que manter uma tradição ou quebrar uma ferramenta pode ser um ato de guerra? Parece pequeno, né? A resposta é genial. O projeto colonial não queria só as terras. Ele queria apagar as identidades locais e impor a cultura europeia. Então, quando os povos africanos mantinham suas tradições vivas, eles estavam, na verdade, gritando: nós existimos, nós temos uma história, o domínio de vocês é ilegítimo. Era uma forma de negar a autoridade do colonizador na sua essência. Certo. E tudo isso nos leva ao legado. Depois de tantas lutas, grandes e pequenas, qual foi o resultado final? Essa é uma pergunta importantíssima. Afinal, a gente sabe que muitos desses movimentos foram esmagados com violência. Então, no fim das contas, essa resistência toda fez alguma diferença? A resposta é um gigantesco sim. Com certeza fez. Primeiro, retardou e dificultou muito a vida dos colonizadores. Segundo, garantiu que culturas e identidades inteiras não fossem simplesmente apagadas da história. E talvez o mais importante de tudo, cada ato de desafio, por menor que fosse, foi uma semente de liberdade que germinou e floresceu nos grandes movimentos de independência do século XX. E com isso a gente fecha o círculo voltando para a nossa ideia principal. Aquela imagem de uma África passiva, submissa, ela simplesmente não se sustenta. O continente foi, sim, um palco de luta constante, um campo de batalha onde milhões de pessoas lutaram por liberdade e dignidade. E olha, o que a gente conversou aqui é só a pontinha do iceberg. A história da resistência africana é gigantesca, cheia de heróis, heroínas e histórias incríveis. E se essa nossa conversa despertou a curiosidade de saber mais, a jornada não precisa acabar aqui. Para quem quiser mergulhar de cabeça nessas histórias, eu recomendo demais o trabalho do pessoal do África na História. O conteúdo deles é fantástico. É só procurar no Instagram por @africanahistoria, no YouTube pelo canal África na História e também no site africanahistoria.com. Vale muito a pena. Para a gente terminar, fica aqui uma provocação. A gente sabe que a história muitas vezes é contada pelos vencedores, né? E muitas narrativas acabam sendo apagadas. Pensando nisso, quantas outras histórias incríveis de resistência ainda estão por aí, só esperando para serem redescobertas? Obrigada pela companhia e até a próxima.